Essa pergunta sobre sábado é muito boa. E dentro do que a gente começou a organizar no grupo sobre o tempo, ele aparece como um ponto específico dentro dessa estrutura. E não apenas como um dia, mas como uma referência, porque quando a gente começa a olhar com mais atenção, percebe que a própria realidade se organiza por medidas. E o tempo não é apenas uma sequência, ele é estruturado. Os ciclos seguem padrões e a própria vida humana também se desenvolve dentro de intervalos. Existe até um trecho que descreve essa medida da vida como algo em torno de 70 anos ou 80 com mais força. E algumas tradições também trabalham com 120 como limite máximo. Ou seja, a existência já vem delimitada por um campo de tempo, e isso muda a forma de perceber tudo, porque não estamos fora desse processo, nós estamos inseridos e somos atravessados por ele o tempo todo. E quando isso não é compreendido, a vida acaba sendo vivida de forma reativa, como alguém no mar, sem direção, sendo levado pelas ondas do tempo, a mesma linha passado, presente e futuro, sem consciência de movimento. Mas existe outra possibilidade, não a de evitar o fluxo, mas a de se posicionar dentro dele. E é nesse ponto que o sábado se torna relevante dentro dessa estrutura noética, não como um elemento isolado, mas como uma referência em que permite consciência dentro do tempo, porque sem essa percepção, o movimento da vida tende a acontecer de forma automática. E a pessoa apenas atravessa os ciclos sem realmente se situar neles. E quando esse ponto de consciência não existe, o tempo passa, mas não necessariamente constrói. E a partir do momento em que esse entendimento começa a se formar, a gente deixa de apenas atravessar o tempo e passa a caminhar dentro dele, com direção. Agora, integrando esse saber com compreender. E quando esse entendimento começa a ganhar forma, a gente consegue seguir adiante com mais firmeza. E eu espero sinceramente que isso tenha alcançado algum nível de contribuição na mente de vocês, porque o que eu estou buscando aqui é justamente favorecer um nível maior de chão na mente, como dizia o senhor Agnaldo, a base. E eu vejo isso como um solo, um território vivo que todos nós precisamos cultivar. E é justamente nesse ponto que a minha formação em educação do campo converge com isso, porque no fundo a gente está falando de cultivo, de saber lidar com o tempo, com os ciclos e com a forma como a vida se organiza. E isso cria um ponto de equilíbrio importante entre as nações de Israel, entre as distorções que surgem ao longo do caminho e aquilo que é de fato a estrutura original. Então, não é algo separado, é uma convergência. E isso vai ficando mais claro conforme a gente avança, enfim. Por isso, a gente vai desenvolver isso aos poucos, de forma organizada. E para quem já vem estudando há mais tempo, talvez reconheça de onde vem essa ideia da medida da vida. Se quiserem, podem até compartilhar aqui no grupo depois.